Boa tarde, pessoal. Dívida é dívida, né? Ontem eu fiquei de fazer a live. Deixa eu recusar aqui. Ontem eu fiquei de fazer a live, mas acabei não fazendo. Assumi a responsabilidade, né? Tem uns amigos muito queridos da minha cidade, de Campo Mourão, aqui em Balneário. E eu escolhi, né? Tudo são escolhas. Eu escolhi estar com eles. Não fiz a live, mas eu tô nessa janelinha aqui, nesse intervalo das 2 às 3, até o próximo atendimento, e vim pagar a minha dívida, o meu débito. Enfim, eu anotei as perguntas que o pessoal mandou na caixinha ontem, e eu tô com elas aqui, vou responder e finalizar a live. A primeira pergunta é: fale sobre ter foco, meta e disciplina. E é justamente sobre isso, né, que eu iniciei aqui a nossa conversa. Ontem, eu não me considero indisciplinada. Eu fiz uma escolha, eu escolhi estar com eles, mas hoje, né, que eu teria essa janelinha, eu poderia estar com eles na Marina, estão todos na Marina, inclusive meu filho foi, e eu não fui. Eu falei, não, eu não vou porque eu vou ter atendimento e eu quero aproveitar a janelinha para eu pagar minha dívida. E isso é ter foco e disciplina. É fazer renúncias. A gente precisa renunciar a algumas coisas que nos subtraem para que a gente consiga atingir a nossa meta. Eu costumo dizer que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A gente precisa ter, inclusive, anotado quais são as nossas metas e deixar um campo de visão para que a gente possa visualizar todos os dias, reforçando e potencializando a nossa intenção e a nossa ação. Porém, intenção sem ação não vale de nada. A gente tem que agir. E é o que eu estou fazendo hoje. Estou agindo. Deixei de estar com eles para estar aqui com vocês. Isso é foco, disciplina, é ter meta, né? Enfim, eu bato muito nessa tecla. Anotem, gente. Anotem em algum lugar e deixem visível. Não importa quem vai ver, o que vão achar ou deixar de achar, porque ninguém deixa de fazer nada por sua causa, né? No máximo, sua mãe e seu pai. E com certeza eles vão achar muito bonitas as tuas metas, eles vão torcer por você, eles vão te emanar muitas energias para que isso aconteça. Aí o que os outros acham não tem importância. O importante é você querer, não importa o que seja, e pontuar isso, tá? Eu sempre falo, escreva num papel e cole na porta do guarda-roupa, ou se você tem um espelho, escreva no espelho. Você vai estar visualizando todos os dias. Faz diferença. É dar comando de voz, porque quando a gente lê, é a nossa voz interior que está lendo. Né? A gente lê e aquilo reforça muito, poderosamente. Vocês podem pesquisar aí na internet as pessoas mais bem-sucedidas em todos os sentidos, né? Porque sucesso não tem a ver somente com dinheiro, sucesso tem a ver com saúde, com felicidade, com propósito, com estar bem. Né? Ninguém é feliz o tempo todo, mas quem é feliz a maior parte do tempo tem sucesso. E essa pessoa está atingindo as suas metas, não tenham dúvidas. Vocês podem pesquisar que essas pessoas, elas colocam em campo visível os seus objetivos, através de fotos do lugar que quer morar, do que quer comprar, do que quer adquirir, de quanto quer pesar, enfim. Ou escrita. Explica sobre a criança interior. Todos nós temos uma criança interior dentro de nós. Essa criança são as nossas vivências da fase intrauterina, dentro da barriga da nossa mamãe, até, claro que a vida inteira, mas principalmente até os 7 anos de idade, que é a fase de desenvolvimento infantil mais importante da vida de uma pessoa. É onde a personalidade é formada. Alguns usam o termo definido, às vezes eu até utilizo, né? Só que esse definido não significa permanente. A gente pode mudar. Inclusive, a terceira pergunta, eu te conheço desde os 7 anos e você mudou muito em todos os sentidos para melhor. É sobre isso. Quando eu busquei o autoconhecimento, quando eu fui entender o que foi que aconteceu na minha infância, que estava reverberando na minha vida adulta, acionando gatilhos em mim, eu consegui
fazer mudanças e estou em processo constante de mudanças. E quem me conhece sabe que para melhor realmente em todos os sentidos. Então, gratidão a você que reconhece, eu fico muito feliz. E estamos juntas, né? Vira e mexe a gente conversa e eu acredito que eu tenho sido contribuição para a tua vida também. Mas vamos lá. Sobre a criança interior. Da fase intrauterina dentro da nossa mãe até a primeira semana de vida, os fatos ocorridos, eles vão influenciar no desenvolvimento da nossa personalidade. Na fase intrauterina, tudo que a mãe sente, a gente sente. E muitas vezes, essa gestante se estressa com questões externas, que não tem a ver com a gente, mas como a gente está ali dentro, o ambiente do útero, ele fica hostil. Isso a ciência já comprova. Modifica até o fluxo sanguíneo da gestante, de qualquer pessoa, né? Quando ela está estressada, nervosa, mas na gestante isso reverbera na criança também, no bebê também. E de fato, algumas gestantes rejeitam a gravidez, o bebê, a situação. E isso potencializa ainda mais essa sensação de rejeição. Então essa pessoa, ela vai crescer e lá na fase adulta, possivelmente, quando ela se sentir rejeitada por outras pessoas, esse sentimento de rejeição vai ser muito mais forte nela do que em outra pessoa que, quando estava dentro da mãe, teve um ambiente menos hostil. Ou seja, a mãe teve uma gravidez mais saudável emocionalmente, fisicamente. Por que algumas pessoas surtam com determinadas situações, enquanto outras, na mesma situação, não surtam? Porque gatilhos são acionados. Então, a primeira fase é a fase que nós chamamos de esquizoide. Sim, o nome é estranho, mas eu, particularmente, decidi manter por respeito, por honra a quem criou essa técnica, né? Que é uma mistura de estudos, de filosofias de estudos, do William Reich, de Freud, tem acréscimo da Rosana de Nebier, Carl Jung, Dr. Fernando Freitas, fizeram acréscimos a essa técnica, esse estudo do desenvolvimento infantil. O segundo traço é o oral. Da primeira semana de vida a 1 aninho de idade, que é a fase de simbiose natural da criança. Ela, com a mãe, ela tem uma dependência natural com a mãe. Tanto que a criança até 1 aninho de idade, ela ainda acha que ela e a mãe são a mesma pessoa, são parte um do outro. Por isso a criança tem necessidade da presença da mãe, do cheiro da mãe, da voz da mãe. Tem um vídeo que viralizou na internet muito lindo, se eu não me engano ele é americano. Uma mãe, uma gestante, morreu no parto e o coração dela foi doado. E aí mostra o bebezinho passando no colo de várias pessoas e chorando. E quando o receptor do coração dessa mãe pega ele e põe a criança perto do peito, a criança, olha, me arrepia, a criança identifica as batidas do coração da mãe e para de chorar na hora. Gente, procurem na internet, é lindo esse vídeo. Então, a mãe que não está bem emocionalmente ou que precisa voltar imediatamente para o trabalho e fica muitas horas fora, gera nessa criança a sensação de abandono. A criança se sente abandonada por essa mamãe. Claro que muitas vezes não é intencional, a mãe não tem outra possibilidade, mas é o que gera na criança. Então, o esquizoide, o sentimento de dor reverberante é a rejeição, e o oral, o sentimento de dor reverberante é o abandono. Em seguida, vem a fase do psico. Olha o nome, psicopata. Também mantive por questões de honra e gratidão aos criadores dessa técnica, dessa filosofia do desenvolvimento infantil, que ocorre entre 1 e 2 aninhos de idade. O sentimento é o de manipulação. Por quê? Porque essa criança, ela começa a engatinhar, muitas já estão começando a andar e querem conhecer, ir além, sair de perto da mãe. É aí que vai reduzindo aquela simbiose natural com a mãe, porque a criança percebe, então, que ela não é parte da mãe, ela veio dessa mãe, mas ela não é parte, eles não são um só.
E a criança, ela quer desfrutar e sair andando e mexendo nas coisas, engatinhando. E muitos cuidadores, ou os pais, né? Muitas vezes não são os pais quem cuidam, para evitar que essa criança se machuque, para evitar que ela não vá longe, costumam dizer, não sai de perto, vem aqui, fica com a mamãe, fica com o papai, fica comigo, ali é perigoso, você vai se machucar, não pega nisso. Estão instruindo o tempo todo. Mas a sensação da criança é que ela está sendo manipulada. E muitas crianças têm a sensação de que estão mentindo para ela, principalmente quando os cuidadores costumam dizer, não vai ali que tem bicho, o bicho vai te pegar, o bicho papão, tá? Por isso que isso não é saudável. Porque além da gente assustar a criança, a gente gera nela uma sensação de estarmos mentindo, porque geralmente elas vão e elas percebem que ali não tem um bicho-papão, que ali não tem alguém que pode lhe fazer mal. E ficam com essa sensação, estão mentindo pra mim. É claro que isso tudo é inconsciente. Ai, gente, a chuva tá fortíssima, eu vou ter que fechar a janela aqui, um minutinho. Então a criança fica com essa sensação de que está sendo manipulada, que estão mentindo para ela. E ela vai crescer com essa sensação e sempre que ela se sentir na vida adulta manipulada por outra pessoa, isso vai gerar um mal-estar muito grande nela. Por quê? Porque tem a ver com as vivências infantis. O gatilho é acionado. Depois vem a fase do masoca. Nós chamamos de masoquista. Também o nome é estranho, mas eu mantive. Que é entre os 2 e 3 aninhos de idade. Que é o momento em que a criança, ela entende, ela vê o seu cocô, por exemplo, como uma obra de arte. Ela entende que sai dela. E tem cuidadores que quando vão limpar a criança, falam que cocô feio, que cocô fedorento, que fedido. A sensação da criança é, eu sou feia, eu sou fedorenta, eu sou fedida. É tudo inconsciente. Por quê? Porque ela entende que aquilo saiu dela. Ou outras crianças têm dificuldade em fazer o seu cocô no vaso sanitário, fazem na roupa, fazem na fralda, e os cuidadores brigam, alguns até batem, né, agridem a criança, e ela se sente humilhada. Eu falo, o masoca, a dor reverberante do masoca é a humilhação. Algumas crianças apanham na frente de outras pessoas, ou que não seja na frente de outras pessoas, porque daí na frente de outras pessoas a vergonha e a sensação de humilhação é ainda maior. Mas apanham de seus cuidadores. Ou tem crianças que ouvem coisas terríveis das pessoas que deveriam lhe proteger e amar. E ali elas têm a sensação de que não são amadas e de que não têm valor. Então essas pessoas crescem e se desenvolvem com esse sentimento de humilhação latente, e quando elas se sentem humilhadas ou de fato são humilhadas por outras pessoas na fase adulta, aquele gatilho é acionado e a pessoa sente uma dor profunda. Eu costumo dizer que o traço masoca, ele é um dos traços mais pesados de se carregar, porque as crianças que se sentiram humilhadas, desvalorizadas, pouco amadas na infância, tendem a se relacionar com pessoas que a humilhem, a desvalorizem, não a amem. Tendem a se relacionar com pessoas tóxicas, abusivas. Por quê? Porque foi assim que ela se sentiu quando criança. É um sentimento familiar nela. Em seguida, é o traço rígido, que é entre os 3 e os 7 anos de idade, que é a fase em que a criança percebe que o mundo é feito de pares, que as pessoas se relacionam, que os casais se formam. E a criança menina tende a lançar essa visão de par sobre o pai, sobre o genitor do sexo oposto. E o menino tende a lançar essa visão de par para a mãe, que é o genitor do sexo oposto. E quando essa criança vê esse pai ou essa mãe se relacionar com outras pessoas afetivamente, ela se sente traída. Só que isso é muito mais forte quando a criança de fato interpretou que ela é o parzinho do seu papai ou da sua mamãe. No caso de pais que tratam, no caso o pai trata a filha como a princesa, a parceirinha, e a mãe trata o filho como seu príncipe, seu parceirinho. Acreditem, tem casais que um dorme na cama com o filho e o outro dorme no chão.
Olha a interpretação que a criança faz. Tem casais que o marido, ele dá mais atenção, mais carinho, respeita mais, passeia mais com a filha do que com a esposa e vice-versa. Tem casais que o pai fala para a filha, você é o meu amor, mas essa filha não escuta o pai dizer para a mãe, para a mamãe dela, que ela é o amor dele. Então, na cabecinha dela, eu sou o amor do papai. Isso vai potencializando na criança, essa crença. E aí ela vai entendendo que, não, eles não são um par para ele, né? Ou para o pai ou para a mãe. E ela se sente, de fato, traída. Isso gera angústia, gera sofrimento. E aí ela cresce com essa sensação de estar sendo traída e leva isso para os seus relacionamentos. Então é aquela pessoa altamente controladora, aquele adulto altamente controlador, possessivo, que tem ciúmes, que cria cenários do seu parceiro, da sua parceira lhe traindo, que encana com tudo, tá sempre falando, eu vi você olhando para ela, eu vi você de conversa com ela ou com ele. É aquela pessoa que gera turbulências no relacionamento por questões que nem são reais. Ou tende a atrair alguém que de fato lhe traia. Por quê? Porque é aquela crença que ela tem dentro dela. Eu sou uma pessoa traída. Eu sou traível. E atrai pessoas não monogâmicas. Tudo o que a gente cocria, porque tudo é cocriado. O que é cocriado? Já existe. A gente cocria o que já existe. É com base nas nossas vivências infantis. Então, vamos lá, daí para vocês entenderem melhor. A seguinte pergunta é como saber a porcentagem dos traços em mim? Eu, particularmente, não trabalho com porcentagem, tá? Todos nós temos esses 5 traços, porque é humanamente impossível passarmos por um desenvolvimento infantil sem traumatizações infantis, porque as pessoas que cuidam de nós são pessoas comuns que também têm as suas traumatizações infantis e acabam projetando em nós as suas questões mal resolvidas. Porém, só um minutinho. Pedro, tô gravando vídeo, fecha a porta, por favor. Não, fecha a porta, né? Sim. Até me perdi. Essas pessoas que cuidam de nós são pessoas comuns, normais, que também tiveram as suas traumatizações infantis e quando não resolvidas, a maioria ainda não resolveu, mesmo porque essa técnica ela é nova, ela tem sido muito utilizada de uns anos para cá, projetam em nós as suas questões e nos traumatizam também, e não é por mal, tá? As pessoas não... Eu falo que o humano, a essência do humano é amor. Quem age de forma diferente está doente, não é uma pessoa do mal. Está doente, está adoecido emocionalmente. Então essas pessoas acabam projetando em nós essas questões e nos traumatizando. O que eu uso o termo é, você tem tais dores mais reverberantes em você, não é porcentagem. E aí entra em mim, né? Quando eu fui receber a minha leitura dos traços, que eu fui conhecer essa técnica, eu tinha um esquizoide muito forte, um oral e uma zoca muito forte. Então eu compreendi por que eu tinha dificuldade de socialização desde pequena. Inclusive, quem me conhece mais sabe que eu já recebi diagnóstico de autismo nível 1. Eu entendi por que eu vivia no efeito engorda, emagrece, engorda, emagrece. Por que eu tinha uma certa compulsão alimentar, tendências a vícios. Uma sensação, um vazio aqui, né? Eu falo que o oral, ele tem um vazio, parece um buraco aqui, que ele tenta preencher com comida, tende, né, a preencher com comida, compras, vícios, né? Porque é a sensação do abandono da mãe. Mas por quê? Porque a minha mãe trabalhava muito. Hoje, adulta, eu já sendo adulta, eu entendia que é porque ela estava trabalhando, ela não estava me abandonando, ela não estava me deixando com babá para ir pro bar, para ir pro clube, para ir passear. Ela estava me deixando com outras pessoas para trabalhar e oferecer para mim e para o meu irmão uma estrutura de vida melhor do que ela recebeu. A intenção dela foi fantástica. Mas em mim gerou um grande problema. Primeiro porque eu, Vanessa, me senti abandonada. E segundo, aí entra o meu traço masoca. A minha cuidadora, eu acredito que ela era narcisista,
Ela judiava de mim. Inclusive, os vizinhos contavam para os meus pais. Mas, enfim, coisas aconteceram e essa pessoa acabou ficando mais tempo. E quando eu sonhava, várias vezes que eu sonhava, né? Porque a gente sempre sonha, vinha imagens dessas agressões. E eu ficava me perguntando, mas, né, será que era disso? Dessa mulher? E aí, numa constelação que fizeram para mim, surgiu ali, né? Mostrou-se que, de fato, eu fui judiada quando criança. Então, ela me humilhava com palavras, ela me agredia, ela me machucava. Só que como eu não tinha conhecimento sobre isso, eu não entendia sobre isso, sempre que eu me sentia humilhada, e muitas vezes nem de fato estava sendo, mas eu me sentia, o meu gatilho era acionado. Eu sofria abundantemente com aquilo. E algumas pessoas não compreendiam, mas Vanessa, não é para tanto, não era para tanto. E aquilo doía no meu coração. E eu acabei atraindo muitas pessoas tóxicas para minha vida, pessoas inclusive narcisistas. Mas por quê? Porque aquele sentimento de humilhação, ele era familiar para mim. Então, eu atraía aquilo que eu acreditava existir em mim. Quando eu compreendi, eu comecei a selecionar as pessoas. E aí tudo muda. Tudo muda. Eu seleciono as pessoas com quem conviver. Quando alguém me fala algo para me ferir, porque acreditem, isso existe muito entre adultos, principalmente na internet, já não me dói. Ao invés de sentir raiva da pessoa, que é o que eu sentia, eu sinto compaixão e tenho que me segurar para não sentir pena. Eu falo que o pior sentimento por alguém é pena. Você retira a força dela, eu não quero retirar a força de ninguém. Eu sei que as pessoas que me atacam, elas têm dores dentro delas. A gente só oferece o que a gente tem. Se a gente ataca pessoas, é porque a gente foi atacada. Porque a gente está machucada. A gente se defende atacando. Inclusive, eu era uma pessoa, eu fui uma criança e uma adolescente bastante agressiva. Tá? Quem me conhece sabe de acontecimentos, tanto verbal quanto físico. Quando eu compreendi tudo isso, e eu tratei tudo isso, fazendo terapia, constelação, eu falo que a gente se torna doce, mas não é um doce passivo. É um doce de ter compaixão pelas pessoas que vêm nos atacar e você não querer revidar. Você simplesmente deixa pra lá, essa pessoa não tá bem. Tá doente emocionalmente. Isso é dela, isso não é meu. E eu deixo com ela o que é dela. E a gente vai mudando tanto que parece que a gente se tornou outra pessoa. Mas na verdade a nossa essência se mantém. E a nossa essência, a essência humana é amor. É amor. A essência humana é linda. As pessoas que não agem com amor são pessoas que estão adoecidas emocionalmente. Tanto que quando eu busquei a psicologia, eu confesso para vocês que eu busquei para mim, por mim. Porque eu queria entender a minha relação com os meus pais, em especial com a minha mãe. Porque eu tinha mágoa dela, como eu achava que ela tinha me abandonado, eu atacava a minha mãe com palavras, né? Eu me vingava da minha mãe inconscientemente. Me sentia despreterida com relação ao meu irmão. E hoje eu faço brincadeira com isso. Hoje eu pergunto pra ela, cadê o Fifi da mamãe, que é o meu irmão? Hoje não me dói. Hoje eu consigo ver que ela me amou da forma que ela pôde, que era o jeito dela. E que tá tudo bem. E que eu dou pra minha criança interior hoje o que faltou. Eu não fico esperando que os meus pais me deem. Isso é ser adulto. Adulto é a gente dar pra nossa criança interior o que faltou dos nossos pais, dos nossos cuidadores, sem cobrar nada deles. Tá tudo bem, foi, tô viva, gente. Se eu tô viva é porque apesar de tudo, deu tudo certo. E se eu tô viva, eu posso fazer diferente daqui pra frente. Não só comigo, mas com os meus filhos também. Com as pessoas em geral. E a gente vai fazendo diferente, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando cada vez mais, porque é para isso que a gente veio ao mundo. Não é só para comer, beber, dormir e pagar conta. A gente veio para evoluir. E ninguém que foi, que já partiu, voltou para contar se é game over. Eu, particularmente, acredito que a gente vai para um outro plano. A gente tá são passagens, né? A gente está aqui de passagem, a gente vai para uma próxima etapa. É como um joguinho.
né? A gente vai para uma próxima etapa, um joguinho sem game over. Porque isso é o que eu acredito, tá? É a minha crença. Não tô falando que é certo, que vocês precisam acreditar nisso também. Mas vamos supor que de fato é só essa vida. A gente não veio só para beber, comer, dormir e pagar conta. A gente veio para evoluir, para nos tornarmos pessoas melhores, para estarmos em busca da nossa essência, que é amor. E o dia que nós conseguirmos estar nessa essência de amor novamente, porque no início de tudo a gente estava nessa pureza do amor, a humanidade, o planeta será melhor, as pessoas, tudo será melhor. Enfim, respondi as perguntas. Acredito que ficou claro. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar aqui, fica à vontade. Eu tenho mais uns minutinhos. E é isso. É isso. É por isso que eu não trabalho os meus clientes. Eu não uso o termo paciente, tá? Paciente para mim é um ser acamado que precisa de tratamento médico. Eu uso o termo cliente. São pessoas que buscam autoconhecimento, buscam compreensão das suas dinâmicas emocionais. Por isso que eu não trabalho os meus clientes sem trabalhar a criança interior deles. Porque nós somos um produto da nossa infância. Tudo que a gente vivenciou reverbera. E se a gente não está sabendo lidar com determinadas situações, isso mostra as dores da nossa criança interior. E muitas vezes a gente precisa de um profissional para nos ajudar a ver quais são essas dores, porque a gente não consegue. É inconsciente. Se fosse tão fácil assim, as pessoas estavam super bem resolvidas. Tanto que eu sou psicóloga e eu tenho terapeuta. Eu faço terapia. A cada 30, 40 dias eu faço terapia. E quantas vezes na minha terapia, o meu terapeuta ou a minha terapeuta, que eu tenho duas pessoas que eu gosto de recorrer, um homem e uma mulher, me mostram algo e eu falo, cara, tava na minha cara e eu não vi. E é extremamente comum. Por quê? Porque é inconsciente. Porque quando a gente tá no nosso desafio, no nosso problema, não gosto de usar esse termo, mas para vocês entenderem, é como se a gente estivesse afundando numa areia movediça, a gente não consegue ver. O terapeuta, ele faz uma espécie de função de drone, ele sobe, ele vê além e ele nos mostra, ó, a dor é essa, o que está acontecendo é isso, é tal gatilho que está sendo acionado. Até hoje eu trabalho a minha criança interior. Com o tempo, a gente vai ficando mais autoterapêutico, né? Então, semana passada aconteceu algo e movimentou muita coisa em mim, e aí eu entrei em contato, dessa vez com a minha terapeuta, pedi para agendar um horário e ela falou, Vanessa, só daqui 2 dias. Eu falei, beleza, tudo bem. E eu não sei se foi no mesmo dia, no dia seguinte caiu a minha ficha. Opa, é isso, é a minha criança interior, tá doendo, tem questão para resolver aqui. E aí eu me acolhi, eu conversei comigo, eu tirei o sentimento de culpa, porque o masoca, por exemplo, é a pessoa com a sensação de humilhação e de culpa, ela se sente culpada por tudo. Ela mesma se culpa, ela não precisa de inimigos. Ela é a pior inimiga dela. E o meu masoca, dos 3 traços, é o mais forte. Tá? E até hoje eu tenho que me policiar com o meu masoca. E aí eu me acolhi minha criança interior, conversei comigo mesma, falei, libera essa culpa, não é sua. E se é 50%, os outros 50% é da pessoa. Aquilo passou, gente, foi passando. Aí já entrei em contato com a minha terapeuta e falei, olha, gratidão, mas pode liberar o meu horário que eu já captei aqui, já trabalhei em mim, tá tudo ok. Percebem? Então é isso, o autoconhecimento é tudo, é libertador. Eu gosto muito daquela passagem bíblica. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não levo a Bíblia ao pé da letra, tá? Eu sei que tem material excluído ali, que tem alterações, principalmente por ter sido escrito por um humano, mas eu acredito sim que esses humanos que a escreveram foram pessoas que estavam numa presença de espírito, com o grande espírito, com a grande alma, ou seja, com o Criador, com o universo muito grande. Então tem algumas passagens que eu utilizo como metáforas para a minha vida. Eu faço analogias o tempo todo, e essa, conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8,32, se eu não me engano, faz muito sentido para mim.
E saibam vocês que buscar as verdades, buscar autoconhecimento, buscar entender o que aconteceu na nossa infância, que está reverberando hoje, é doloroso. Eu vi cenas, eu vi coisas, eu descobri coisas que me envolviam, que me entristeceram muito. De eu me questionar como que essas pessoas puderam fazer isso comigo. Que decepção. Mas faz parte. Isso é libertador. Dói, mas é libertador. Tudo na vida tem um preço. E aí, a gente, como eu disse, a gente começa a dar para a nossa criança interior o que nos faltou, tratar a nossa criança interior. E a gente vai se libertando e se tornando uma pessoa melhor em todos os sentidos. Uma pessoa mais leve, mais harmônica, mais feliz. A gente canta mais bonito. Tem muita gente que fala pra mim, Vanessa, tá mais bonita hoje que aos 20 anos. Eu falo, é estado de espírito. Eu tô bem comigo mesma. Eu estou feliz a maior parte do tempo. Hoje eu me aprovo. Hoje eu cuido de mim. Hoje eu me elogio. Gente, eu fazia crítica, eu era muito crítica com as pessoas e comigo, né? O Mazoca, ele é muito latente nesse sentido. Eu tava sempre me criticando, eu fazia alguma coisa errada, eu já falava, mas é besta mesmo, bicho besta. Mas você é uma idiota, Vanessa. Olha as coisas que eu falava pra mim. Hoje, mas nem a pau que eu falo mal de mim. O que que eu faço? Eu erro, todos nós erramos. Igual ontem, que eu fiquei de fazer a live. Eu ia fazer a live às 10 da noite, que o pessoal pontuou que seria o melhor horário. Aí eram umas 8 horas, eu falei pro pessoal, falei, gente, eu vou embora, que eu vou fazer live. Aí a minha amiga falou assim, amanhã você já não vai estar com a gente, fica hoje. Aí eu pensei, verdade, eu vou ficar, eu vou ficar. Vou curtir vocês e amanhã eu dou um jeito. E fiquei. Mas quando eu cheguei em casa, doeu minha consciência. Eu falei, puxa vida, eu prometi que eu faria live e não fiz. Em outros tempos eu ia dizer, Vanessa, você não aprende, né? Indisciplinada, não cumpriu com a tua palavra, que coisa feia. O que que eu fiz? Eu me acolhi, eu literalmente me acolhi e falei, Vanessa, tá tudo bem, tá tudo bem. Você tem o direito de escolha. É o desejo do teu coração estar com os teus amigos. Fica em paz, fica tranquila. Escreve algo sobre isso. Daí eu escrevi, gente, fiquei em dívida com vocês, foi responsabilidade minha, eu quis, né, estava com os meus amigos, tomei umas cervejinhas, achei que não cabia uma live, porque eu cheguei em casa às 10 horas. Então eu poderia iniciar a live às 10h10, mas eu tinha tomado cerveja. Eu falei, não combina, né? Álcool com trabalho. Querendo ou não, live é um trabalho. Eu falei, não vou fazer. E escrevi, tava tudo bem, tava tudo certo, e dormi na santa paz do Senhor em seguida. Acordei sem dor na consciência, tudo certo. Mas se fosse um tempo atrás, eu ia ficar me cobrando, me julgando, me maltratando com palavras, né? E o que é isso? É maltratar a nossa criança interior. Nos maltratar, daí a gente não precisa de inimigo. Me acolhi, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí, ó, deu tempo, tô aqui. Paguei minha dívida, tá tudo certo. E é isso, pessoal. O que eu sugiro pra vocês é façam terapia. É maravilhoso. Mas busquem terapeutas, não importa se é psicólogo, terapeuta holístico, sistêmico, enfim, que trabalhe com a criança interior, porque vai te ajudar a compreender as dinâmicas para poder ressignificá-las. A gente não esquece o que aconteceu, tá? Uma boa terapia, um trabalho da criança interior, da nossa criança interior, não apaga o que aconteceu. Pelo contrário, fica tudo muito claro e evidente. Porém, os fatos ocorridos já não têm domínio sobre o nosso emocional, sobre a nossa personalidade. Esse é o mais bacana de tudo. Não é esquecer, é ressignificar. Ok, foi assim? Aconteceu isso? Então, muito provavelmente, isso que me deixou muito forte, isso que me deixou muito resiliente, tô falando no meu caso, né? Me deixou forte, me deixou resiliente, não é qualquer ventinho que me derruba. Isso me deixou empática com as pessoas, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um pavor de injustiça, de ver pessoas maltratando outras pessoas ou outros animais. Me deixou empática, me deixou humana. Claro que trouxe muitas dores, mas já estão sendo resolvidas. E é isso, é a gente ver o lado bom das coisas, porque até o mal conspira para o bem. E seguir a vida, ressignificando fatos, tá bem? Pessoal, tá, olha aqui, tem pergunta aqui, gente. Então, antes de eu finalizar. Como nos livrar de dívidas? Parece que nunca acaba. As dívidas financeiras,
são reflexo de dívidas emocionais. Geralmente, quem tem dificuldade com dinheiro tem questões mal resolvidas da criança interior na fase oral com a mamãe. Mas também pode ter crenças limitantes instaladas do que ouviu, do que presenciou com relação ao dinheiro quando criança. E também tem uma questão da energia do pai aí, tá? Porque o pai e a mãe, né, representam sucesso, dinheiro, abundância, prosperidade, enfim. Como eu te conheço, eu sei que você tem uma oralidade forte, né? Precisa trabalhar essa criança interior na fase oral. E pelo que nós já conversamos, você tem crenças limitantes sobre o dinheiro. Eu costumo dizer que uma crença muito reverberante nas pessoas é que o dinheiro significa, uma crença limitante, que o dinheiro significa o motivo de todos os males no universo. Ontem mesmo, estava conversando com o pessoal na praia, e aí uma pessoa disse, sempre por dinheiro, as pessoas brigam por dinheiro, o dinheiro é o problema. Eu falei, não, o dinheiro é a solução de muitas questões. O problema é o humano que está por trás desse dinheiro. É a gente que não é o dinheiro. É igual o carro. Tem gente que, para algumas pessoas, o carro é uma arma. Para outras pessoas, o carro é uma salvação. Salva vidas, ajuda pessoas, vai trabalhar no horário, trabalha de forma mais confortável, porque não vai caminhando, correndo, não precisa usar ônibus. Para outras, é uma arma na mão. Então, é sempre o humano, é sempre a pessoa. Aí, como eu falei, como eu te conheço, eu acredito que tem essas questões aí. Bora trabalhar. Tá acolhendo a tua criança interior? Eu lembro, se eu não me engano, foi você uma vez que estava na terapia de grupo, que você falou que tinha a sensação que a tua criança interior estava trancada no quarto e não com você. Muito provavelmente, você recebeu alguns castigos de ficar no quarto sozinha, no escuro, ou se sentiu sozinha no escuro, sabe quando o bebê acorda, fica chorando no berço, implorando pela mamãe, né? Porque a fase oral é a ligação, a simbiose com a mãe, implorando pela mãe e a mãe não vai acudir, porque ainda existem crenças limitantes de que chorar pro bebê faz bem, que fortalece o pulmão. Eu mesma já acreditei nisso no passado. Deixa chorar que fortalece o pulmão. Não, você tá chorando é porque tá precisando do colinho da mãe, do cheiro da mãe. Como é que a criança se sente? Abandonada. Então, muito possivelmente, você que disse que via a tua criança interior num quarto, sozinha, muito provavelmente você chorou bastante no berço. E por alguma razão não te pegaram. Né? Às vezes não é por mal. A pessoa tá ocupada, a pessoa tá atarefada, ou a mãe, né, no caso. A mãe tá ocupada, a mãe tá atarefada, a mãe nem tá em casa, tá no trabalho, quem cuida é outra pessoa, que deixa chorar, porque acredita que fortalece o pulmão. E é isso. Busquem informações, busquem se conhecer. Vocês vão ver que é sensacional e altamente curativo. Um beijo no coração de vocês e a gente segue se falando por aqui.